E aí, meu povo, uma boa tarde aí pro pessoal do canal que me acompanha. Faz tempo que eu não faço um vídeo aqui, né? Nem live. Hoje tá chovendo aqui, né? Não deu pra ir pra academia ainda, só mais tarde. Sempre na batalha aí de cuidar da saúde. E, gente, hoje eu vou passar aí um tema para pro pessoal que me segue, principalmente aí, né? Pra quem não sabe, eu tenho terreira já vai em outubro fazer 11 anos aberta, né? E eu tenho muita história para contar, né? Muita história de fé, muitas coisas que já aconteceram comigo, né? E tudo mais. Mas hoje é uma coisa, hoje em dia, depois de 11 anos de casa aberta, o que mais me chama a atenção é a respeito de algumas pessoas, não digo de todas, né? Que, que tem que tem um pensamento às vezes muito diferenciado do que é realmente a religião, né? Que a religião que eu acredito no caso, né? E a religião que me faz bem, a religião que para mim até hoje deu certo, né? Então, o que eu tenho para falar hoje é sobre a fé, né? A fé no caboclo, no Exu, no santo, né? Já aconteceu muitas vezes já de filhos e pessoas na minha volta duvidarem ou ficarem descontentes. Exemplo, né? Para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Ah, que por que para mim não funciona e para os outros funcionam, né? Sobre tanto financeiro quanto pessoal, quanto emocional, ah, sabe, no geral, no geral. E o que eu tenho para dizer, né? Tem pessoas, infelizmente, que não sabem como é que é esse passo a passo religioso, né? Eu vou contar rapidamente a minha história, né? Eu, como eu digo, abri terreira no susto, né? Por um chamado, por ter a obrigação e responsabilidade de cuidar de pessoas que estavam precisando de mim. E não foi porque eu nunca quis nem apadrinhar ninguém, na verdade. Desde da minha primeira terreira que eu tava, eu não queria nem apadrinhar. Eu admiro as pessoas que querem abrir casa, querem ter casa e tudo, né? Mas eu nunca quis, na verdade. Hoje eu tenho 11 anos, até hoje eu nem acredito, né? Às vezes eu paro e penso assim, meu Deus, como é que eu consegui me criar nisso, né? E o tempo voa, né? O tempo passa muito rápido. Mas hoje eu entendo que acredito sim que é meu chamado, até porque senão, assim como muita gente, eu já tinha desistido, né? Porque não é fácil lidar com pessoas e etc. Mas enfim, gente, o tema de hoje é porque, né, que as minhas entidades, exemplo, Umbanda, Quimbanda, Nação, não respondem o suficiente, ou quando as pessoas querem, né? É falta de fé, falta de fazer, o que é? Eu não acredito. Eu acredito que seja vários fatores, né? Eu quando eu comecei, né, sempre foi tudo muito difícil, né? Hoje em dia as coisas estão mais fáceis para mim. Não vou mentir, graças a Deus. Criei um axé forte, né? Um axé de raiz. Tudo tem que ser enraizado. Mas tem vários exemplos. Tem gente que entra na terreira e não tem um ano de terreira, de estrutura, de religiosidade, e já quer que ter as entidades, né, super poderosas que resolvam todos os pepinos do presente, do passado e do futuro delas, né? É triste isso porque não funciona desta forma, não funciona desta forma. Eu, desde o começo, sofri muito, sabe? Passei por muitas dificuldades em todos os sentidos. Só que a única diferença para mim estar melhor hoje é que eu não desisti lá atrás, né? E outra, eu nunca quis religião para ser rico, para ter tudo que eu queria, não. Simplesmente eu tinha que ter fé, eu queria ânimo, eu queria que eles me dessem caminhos. E mesmo nas horas que eu não tinha esses caminhos, eu não duvidei da minha fé. Eu não deixei ela esfriar. E principalmente eu não deixei de fazer algo por eles. Eu tenho 15 anos de estrada religiosa, desde os meus 24, 23, 24 anos. Não, na verdade eu entrei com 20. Eu entrei com 20. Estou com 35, entrei com 20. Mas eu abri casa com 23, 24 anos. E tudo que eu passei, né, eu nunca duvidei e eu nunca deixei de fazer, porque eu aprendi uma coisa na religião. Movimento gera movimento. Se teus caminhos estão trancados,
Se tu ficar parado, eles vão trancar mais ainda. Pode ter certeza. Outra, se tu não enraizar o teu axé, o teu fundamento que te passam, tu te criar uma raiz, seja na Umbanda, Quimbanda, Nação, se tu não trabalhar com as tuas entidades, deixar elas desenvolver, deixar elas crescer, dar fortalecimento para elas, elas não vão ter força, elas não vão ser nem culpadas de não conseguir dar o que vocês querem. Por isso que eu digo, eu sempre falo, pessoal, de 11 anos de terreira, o meu axé hoje não é igual o axé lá de quando eu comecei. Com certeza está muito melhor, muito mais forte. Por quê? Porque são 15 anos agora, de janeiro a janeiro, de obrigação de Umbanda, de Quimbanda, de Nação. Ou seja, isso tudo enraizou, né? Está enraizado. E outra coisa, os meus fundamentos, seja de Umbanda, de Quimbanda e de Nação, são os mesmos. Não foi nada trocado, não foi nada desfeito, porque isso daí perde força e essência, sim. Quem é antigo vai concordar comigo com certeza que eu não tô maluco, né? Eu tenho a minha primeira imagem do meu João Caveira aí, que todos veem no vídeo aí, né? Eu tenho a minha primeira imagem até hoje. Hoje aquela imagem, eu fiz ainda a cabala, porque eu sou da minha parte da minha mãe. A gente, no caso, foi feito por ela, né? Por Ogum Beramar, Pombagira das Almas. Fui cacicado, fui entregue meus axés de 4 pés, né? De cabrito, na parte do Exu, de ave. E agora, no passado, eu fiz o axé de boi, que a minha mãe tinha também, que a minha mãe tem, aliás, ela tá viva, né? Por quê? Porque eu quero levar isso para frente, né? A minha raiz, no caso de apronte, de Umbanda e Quimbanda principalmente, é toda ali da minha mãe, da raiz da minha mãe, do axé dela. E as minhas imagens, seja do Exu, seja do Caboclo, é a minha primeira e única. E por mim, se Deus quiser, eu quero que seja até o fim. Já tá meio migalhado de tanto comer, de tanta obrigação. E aquilo é a amostra do axé que vai te fortalecendo na tua vida. Então vocês têm que entender uma coisa, às vezes, as pessoas que não entendem. Não adianta tu querer ter o axé ou a capacidade espiritual de uma pessoa de muito mais tempo que tu. Não adianta tu, em um ano, achar que a tua entidade tem que fazer as mesmas coisas que a minha pode fazer na minha vida ou na vida dos outros. Não adianta tu querer segurar o que tu não pode segurar. A mesma coisa tem gente que, né, tá tudo bem, tá numa casa, né, religiosa, né, e tá tudo ok, se apronta e abre uma casa. E daí quer tomar conta ou quer trabalhar para as pessoas, só que aquelas entidades ainda elas não estão fortalecidas o suficiente e começa a estourar coisas. Começa a estourar coisas na vida delas e tudo, trancar. Por quê? Porque, infelizmente, as entidades ainda não têm a força o suficiente para segurar o que elas têm que segurar, que é a tua vida e a vida dos outros. Bem sincero isso para vocês, e é uma verdade. A gente só pode dar o que a gente aguenta. A gente só pode fazer o que a gente aguenta. E isso é um teste para nós. É um teste da vida, da espiritualidade, do nosso dia a dia, para saber se tu vai ter fé para grunir e aguentar até aquela tempestade passar, ou se tu vai desistir. Eu nunca desisti. Por um pior que eu passasse, gente, por pior situação da minha vida que eu passei até hoje nesses 15 anos, eu não desisti da minha fé. Sabe? Assim como todo mundo eu tinha dias que eu não queria sair da cama, sabe? Sair da cama por quê? Porque eu tava tinhoso, eu tinha que segurar minha vida e ainda a vida das pessoas. E no começo, como eu falei, meu axé não tava fortalecido. Hoje, graças a Deus, de janeiro a janeiro eu tenho 15, bem dizer, para não mentir, eu tenho 13, 14, eu não sei direitinho, obrigações de Umbanda, porque eu faço todo ano. Eu tenho hoje... O Caveira já comeu 13 4 pé, né? Todo ano eu dou para ele, né? Eu sou de Nação. Meu pai tem o ocultar dele, sou de Nação Cabida, ele tem 8 anos de vasilha. Eu no caso, sou filho da Manhara de Xangô e eu fui pronto, né? Fiz todo o meu Urumalé em 2013, a gente tá em 2021. Eu já fui pro chão 3 vezes nesse tempo, né? Ou seja, tem 3 carneiros em cima de mim. Então... tudo isso foi a caminhada, foi a estrada que me dá a resposta, me dá o axé hoje, que com certeza é muito melhor do que o começo. Então o que eu tô querendo dizer? Não adianta a gente querer dar um passo maior do que a perna se a gente não vai segurar.
A gente tem que ser humilde. E quando a gente não segura, daí sim que a gente tem que ser humilde e pedir ajuda. Não é à toa que tem mãe e pai de santo para isso. Eu, graças a Deus, eu não incomodo a minha mãe de santo, minha Ialorixá, e nem a minha mãe, que é a mãe que me deu o cascado, que me deu os axé de Exu. Eu não incomodo. Por quê? Porque eu tenho 11 anos de estrada e, graças a Deus, eu me seguro bem, as minhas entidades seguram bem, hoje em dia mais do que nunca, e segura meus filhos, e a coisa rola, acontece. E daí por isso que eu digo, tem uns que acham que tem que ser as coisas assim, mas não vão ser assim. Isso é mentira quem acha ou quem fala que é assim. A resposta não é assim. E quanto menos tu movimentar, quanto menos tu cumprir tuas obrigações, menos tu vai ter. Se tá ruim, pode piorar. Se tá ruim, pode melhorar, mas vai depender de ti. Ah, e quanto tempo demora isso, William? Cada uma situação é uma situação. Outra coisa que a gente tem que entender que a gente tem os nossos karmas de vidas passadas e do nosso passado aqui, ó. Passado, ó, 10 anos, 20 anos atrás. E tudo que a gente plantou lá, seja de bom ou de ruim, a gente vai colher ali na frente. A gente vai colher. E isso a gente tem que entender e compreender. E como eu digo, tem que ser bem homem e mulher de assumir. É a mesma coisa quando a gente faz um filho. Se a gente fez um filho e agora, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, e ele começou a dar problema agora, que ele tá com 15 anos, é tua responsabilidade, porque tu fez o teu filho lá. E a mesma coisa os problemas que tu plantar lá atrás, seja de saúde, seja financeiro. Se tu não estudar, se tu não fazer terminar teu colégio, não fazer um técnico, um superior, um profissionalizante, não ter a tua forma de viver, uma hora isso vai estourar e não tem santo que vai te ajudar, a não ser que tu dê um jeito. Então, gente, a gente tem que entender que a religião é para ajudar, sim, nos auxilia, só que ela não vai resolver toda a tua vida de uma vez por todas, rapidinho, e assim, gente. Isso é mentira, isso não existe. Então a gente tem que entender todos esses fatores que eu acabei de falar, ter humildade para entender principalmente, não deixar nada subir a cabeça, que a gente não é Deus, não é Jesus, ninguém é o maioral na Terra, a gente somos seres humanos. Por mais que eu tenha hoje um bom axé, graças a Deus, que é a prova viva, porque eu me mantenho dele, ele me sustenta, ele ajuda muita gente, graças a Deus. Mas eu não sou maioral, eu sou igual a todos. Simplesmente eu não sou bobo, porque eu não paro de me movimentar, não paro de aprender, evoluir, de fortalecer. Então, antes de vocês reclamar achando que a entidade de vocês não dá resposta, vocês botem todos esses fatores na balança. O passado, o karma, o fortalecimento, o interesse, a fé de vocês, o tempo, a estrutura, que vocês vão entender se vocês parar para pensar. Tá, gente? Eu vou parar por aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Quem quiser que eu faça mais vídeos aí, posta no comentário sobre o que vocês querem que eu fale. Agora tá chegando inverno aí, né? Então tem dias que eu não tenho... Eu tenho tarde livre, né? Que não é toda hora. Eu quero fazer um conteúdo legal aqui para vocês, tá bom? Fiquem bem, um abraço. Quem puder, curte aí, comenta, compartilha. Vou ser eternamente grato. Um bom final de semana.